Fala pessoal, e aí, como vão os estudos? Bom, hoje eu vou falar de um assunto importante, tá? Um assunto levantado aí por um dos meus alunos, um aluno que mora lá no norte do Brasil, tá? Lá no Amazonas, tá? Então, ele me perguntou se vale a pena sair do emprego e se dedicar 100% ao estudo, tá? Eu fiz isso, tá? Então, quem conhece minha história sabe que eu era sargento do Exército, concursado, de carreira, né? E saí do Exército para me dedicar 100% ao concurso, à aprovação na área fiscal, tá bom? Então, isso é uma decisão muito difícil. Na época, foi uma decisão muito difícil para mim, tá? Mas o que eu falei para esse aluno é que eu nunca me arrependi dessa decisão que eu tomei, tá? Então, foi uma decisão em conjunto com minha esposa, ela me apoiou 100%, inclusive chegou um momento que eu meio que dei para trás, né? Queria desistir da decisão, mas ela disse, não, tome sua decisão, saia e vai estudar, tá? Então, antes de dar essa sugestão, eu não quero dar esse conselho para ninguém, porque cada um sabe de si, sabe do seu potencial, sabe do seu psicológico, tá? Mas eu queria trazer alguns pontos que você tem que levar em consideração antes de tomar essa decisão, tá? Então, um primeiro ponto que você tem que tomar é em relação ao financeiro, tá? Então, você tem que ter uma reserva financeira, tá? Quando eu saí do Exército, eu peguei a famosa pecuniária, tá? É como se fosse uma rescisão, então eu recebi ali por volta de 35 mil reais e com aquele dinheiro eu tinha a ideia de me manter até ser aprovado, tá? Beleza. Acontece que por mais que você tenha uma reserva financeira, essa reserva pode não ser suficiente, tá bom? Então, eu peguei esse valor, também vendi o carro que eu tinha, tá? Então, já fui juntando com isso e, além disso, eu abri um negócio na minha cidade, né? Abri uma academia de musculação, tá? Então, para eu ter uma renda extra ali, tá bom? Beleza, então, primeiro ponto, tenha uma reserva financeira, tá bom? Além de ter uma reserva financeira, você tem que reduzir drasticamente seus gastos, tá bom? Então, quando eu era sargento do Exército, eu ganhava por volta, sei lá, não lembro bem, mas por volta de 4 mil reais, né? Então, eu tive que reduzir meus custos ali para, no máximo, 2 mil reais. Então, eu, minha esposa e a nossa filha gastávamos isso mensalmente, né? Então, a gente se esforçava para não gastar mais que isso, tá? Porque, querendo ou não, a fonte que a gente tinha era limitada, tá bom? Beleza. Outra situação que você tem que levar em consideração é uma rede de apoio, tá? Então, você tem que ter uma pessoa ou pessoas que, se não te apoiam na decisão, não vão te incomodar, tá bom? Então, por exemplo, se você é casado, se tua mulher não te aprova, se teu esposo não te aprova, pelo menos tem que ser uma pessoa tranquila, com a mente tranquila, que não vai te pressionar, não vai encher tua paciência e vai te deixar estudando, tá? Nesse ponto, a minha esposa foi 100%, tá? Ela me apoiou, não encheu minha paciência no momento que eu precisava estudar e sempre acompanhou minhas decisões, tá? Freamos, né, diminuímos os gastos e ela entendeu. E quando eu viajava para fazer prova, ela não incomodava com os gastos que eu tinha na viagem, tá? Com as inscrições, né? Então, às vezes, a gente tirava do luxo, né? Do nosso luxo, do lazer, para eu fazer viagens, para eu gastar com inscrições, tá? Então, do seu lado, né, família, né, esposa, você tem que ter uma rede de apoio, né, que se não te ajuda, pelo menos não te atrapalha, tá bom? Então, esse é um segundo ponto que você tem que levar em consideração, tá bom? Fora isso,
você tem que pensar no seu psicológico, tá? Então, eu sempre tive um psicológico muito forte e nunca me abalei com coisas pequenas e nem coisas grandes, tá? Então, o problema batia na minha porta, mas eu sempre pensei que o problema tem uma solução, tá? Então, quando você está sem emprego, os problemas surgem, né? E você não pode se abalar, né? Porque isso atrapalha no estudo, tá bom? Então, você tem que ter um psicológico forte para sustentar a marra de estar desempregado, né? Desempregado entre aspas, né? Focado só no estudo e tentar amenizar os problemas, resolver os problemas e isso não atrapalhar a sua rotina de estudo, tá bom? Fora isso, falando de rotina de estudo, quando você decide sair do trabalho para só estudar, claro, você tem que aumentar a sua carga de estudo, tá? Então, isso é um outro ponto, tá? Então, se você saiu para estudar, certamente você vai ter que aumentar a sua carga de estudo, tá? Então, isso, claro, não vai ser de uma hora para outra. Se você sai do trabalho hoje, amanhã você não vai conseguir bater 8 horas, 7 horas, 9 horas diárias, tá? Eu batia 9 horas com tranquilidade, 9 horas líquidas, tá? Mas se você sai hoje, você vai demorar um tempo para você ganhar ritmo de estudo, tá? Mas certamente você vai ter que aumentar sua carga de horas de estudo, tá bom? Então, 6 horas diárias, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Pense nisso, tá bom? Fora isso, você vai ter que cortar relações, tá bom? Quando eu saí do exército, eu voltei para a minha cidade no interior do Piauí, né? Angical do Piauí, tá? E cidade do Piauí, no interior, são muitas tentações, tá? Então, frequentemente eu recebia convites, né? Churrasco, cervejinha, e eu sempre disse não, tá? Por quê? Porque o meu objetivo naquele momento era ser aprovado, né, num grande concurso da área fiscal. Então, se eu aceito um convite, aquilo abala o meu corpo e a minha mente, tá? Eu sempre gosto de dizer que o corpo é fraco, né? O corpo só quer conforto. Então, se você vai a um churrasco num final de semana, você começa a ir na quarta-feira, né? Então na quarta-feira já tem um jogo e você vai assistir o jogo, já toma uma cervejinha e daí você acaba se desviando do seu objetivo, tá bom? Então ter o estudo como o seu emprego, tá? E claro, você vai ter algumas exceções, algumas recompensas, né? Então eu estabeleci ali para mim, né? Se eu batia a meta da semana, eu me dava ao luxo de tomar 2 cervejinhas no final de semana, tá? Mas eu preferia tomar em casa para meio que um ambiente não me desviar, tá bom? É basicamente isso, tá? Outra situação que eu sempre prezei e recomendo para quem quer tomar a decisão de sair do emprego e se dedicar exclusivamente ao estudo não ter um plano B. Então, eu não tinha um plano B, porque se você tem um plano B, você tende a procrastinar. Então, quando eu decidi sair do exército para ser auditor, ou eu sairia auditor ou sairia auditor. Eu não tinha plano B, né? Então, eu estudei até ser aprovado, até ser nomeado no cargo que eu queria, tá bom? Beleza. Outra situação, né? Outro item que você tem que levar em consideração é dar o seu melhor, tá? Então, o estudo deve ser o seu trabalho. Então, esquece tudo, né? Priorize o seu estudo, né? Então, estude o máximo que conseguir, né? Eu não vou determinar uma quantidade de horas para você estudar, se você está só
pelo estudo, mas você tem que estudar o quanto o seu corpo e sua mente aguentarem, tá? Eu vou falar aqui que eu já estudei 10 horas líquidas por dia e muita gente não vai acreditar, tá? Mas as pessoas que estavam comigo naquele momento sabem que eu fazia isso, tá? Então, dê o seu melhor. Se o seu melhor são 6 horas líquidas diárias, faça isso, tá bom? Claro, se você saiu do seu emprego para só estudar, é interessante que você estude mais de 6 horas por dia, tá? 6 horas é o mínimo, né? Tá bom? Beleza. Outra coisa que é interessante que você observe, se você se dedicar 100% ao estudo, ou seja, sair do trabalho para só estudar, é o foco, tá? E eu falo de foco aqui, foco em uma área, tá bom? Então, eu saí do Exército para ser auditor fiscal. Então, eu estudei para concursos da área fiscal, né? Comecei de forma errada, porque num primeiro momento eu só queria ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e passei muito tempo estudando só para esse concurso. Ocorre que passou muito tempo e esse concurso demorou a sair, tá? Então, claro, minha recomendação é que você foque em uma área, tá? Então, por exemplo, se você quer a área fiscal, foque nessa área, tá? Mas não se limite a, por exemplo, um único fisco. Por exemplo, você faz Piauí ou você faz Brasília, tá? Abra seu leque, né? Tenha os fiscos municipais que pagam tão bem quanto os estaduais e até a Receita Federal e faça uma base das disciplinas básicas, tá? Então, se você estuda para a área fiscal, pegue aquele rol de disciplinas que caem em todos os concursos da área fiscal e depois você vai ajustando o seu plano para aqueles editais que estão mais próximos, tá bom? Da mesma forma, se você estuda para as carreiras policiais, pegue as disciplinas básicas da área, né, abrangendo ali polícias civis, PRF, PF, e estude num pré-edital para essas disciplinas. Depois você vai ajustando quando cada edital sair ou quando cada edital esquentar, tá bom? Bom, fora isso, mais uma dica cuidado com a pressão. Tá bom? Então, quando você está só estudando, claro, você vai se sentir mais pressionado, né? Vai ter aquela pressão interna de você mesmo e também pode ocorrer de ter pressão de pessoas que estão a seu redor, tá? Em relação à pressão externa, o que eu posso falar? Se a pessoa não ajuda a pagar teus boletos, ignore essa pressão, tá bom? Se ela te ajuda de alguma forma, tente convencer ela que o estudo é um caminho de médio a longo prazo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu tomei a decisão de sair do Exército e me dedicar 100% ao estudo, né? Eu nunca me arrependi disso, né? Mas é um conselho que é difícil eu dar, né? Então, trago hoje esses pontos para quem quiser decidir por isso, mas não posso aconselhar. O que eu posso falar é que eu nunca me arrependi, hoje sou auditor fiscal, ganho muito bem, né? Então, não me arrependo disso porque deu certo. Mas deu certo porque eu fiz dar certo. Eu me dediquei, eu tive foco, né? Eu tive psicológico, eu resisti às pressões internas e externas e eu caminhei até ser aprovado, até ser nomeado naquele cargo que eu queria, tá? Então, se hoje eu sou auditor, é porque eu trilhei esses passos e consegui chegar onde eu queria, tá bom? Então é isso. Sucesso aí na sua decisão, né? Para quem vai tomar, né? E bons estudos. Valeu!